Hello guys, how's it going? Gente, afinal, a gente pronuncia history ou story? O que está certo? Qual é o certo? Lá no Instagram, seria history, seria histories ou seriam stories? No Instagram, por exemplo. Então, esse tipo de dúvida é muito frequente, né, entre os estudantes iniciantes, né? E a gente vê até pessoas profissionais pronunciando essas palavras, né, de maneira inadequada. Então, enfim, vamos aprender a pronunciá-las. Vamos primeiro focar na palavra story. Quando é que a gente vai utilizar a palavra story? Ou stories? No Instagram, por exemplo, lá você tem os stories do Instagram. Quando você se refere a alguma história ficcional ou fictícia, nós também chamamos de story. Veja lá, Toy Story, né, que é um exemplo que todo mundo conhece. Toy Story é uma história fictícia, essa coisa toda. Você tem também, quando você se refere a uma história de amor, seria uma love story, uma história de amor. Então, enfim, story ou stories no plural se referem a histórias normalmente fictícias ou histórias de amor, uma história que você conta sobre uma determinada situação que você vivenciou. Então você vai contar uma história nesse sentido. Você vai tell a story, né? E quando é que a gente vai pronunciar history? A gente vai pronunciar history quando a gente se referir à matéria história, por exemplo, a matéria escolar, a disciplina história. Aí vai ser history. Em que outra situação? Toda vez que você se referir à história de um determinado país, uma determinada cidade, continente, enfim, você vai utilizar a palavra history. Então, a história do Brasil, Brazil's history. A história dos Estados Unidos, the history of the United States, ou USA's history. Então, enfim, espero que essa dica tenha sido útil. Para a gente recapitular, story ou stories se referem a histórias normalmente de cunho fictício, ou uma história de amor, por exemplo, também pode ser. Você pode, né, se referir a uma love story, então, ok. E history associado à matéria, à disciplina, história, ou a determinada história de uma civilização, né, na qual ali será narrado ou serão narradas as ações ou narrados os eventos referentes àquele fato histórico. Essa foi a dica de hoje. Espero que tenha sido útil. And see you next time. Bye bye.